Fala pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui então nossos estudos de física, está falando de ótica. Já falou lá do fenômeno da reflexão e falamos também dos principais usos da reflexão, que são os espelhos. Agora a gente vai entrar num outro fenômeno chamado de refração. E aí, mais posteriormente, a gente fala do fenômeno dele, do principal uso, que são as lentes, ok? Vamos lá, gente, a refração é a alteração do ângulo. E aí tem que ser diferente de 0 graus em relação ao normal, dos raios incidentes da luz ao atingir a superfície de um corpo transparente. Por exemplo, ó, aqui, o raio incidente, ele vai entrar e ele vai ter seu ângulo aqui, olha, alterado. O raio incidente, ele tem um determinado ângulo com a normal, e o raio refratado tem um outro ângulo com a normal. Esse fenômeno é o que faz com que a gente veja, por exemplo, aqui, olha, o copo com os canudos, a sensação que o canudo está quebrado. Por quê? Porque há alteração do ângulo ali da luz quando entra na água, ok? Primeira lei da refração, gente. O raio incidente, o raio refratado e a normal no ponto de incidência estão contidos sempre no mesmo plano. Então, sempre que a gente for analisar a refração e a gente for pegar esses três raios, ou melhor, os dois raios e a normal, a gente vai considerar que eles são coplanares, porque essa é a primeira lei da refração. E aí, toda a ideia, todo o estudo de refração, ela está baseada na alteração da velocidade da luz quando ela passa de um meio para o outro. E é isso, essa alteração que gera o desvio do feixe luminoso. Essa alteração de velocidade, gente, ela é dada por um índice, que a gente chama de índice de refração absoluto. Que a gente representa pela letra N, que é dada pela velocidade da luz no vácuo, que é aqui esse Czinho aqui, dividido pela velocidade da luz no meio que a gente está estudando. Como a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente a mesma da velocidade da luz no ar o índice de refração é 1. E aí, ó, na água 1,33, no vidro 1,5, na glicerina 1,9, e aí outros materiais vão tendo índices de refrações diferentes de acordo com a velocidade da luz naquele meio que a gente está estudando, ok? A partir dessa ideia do índice de refração, vem a lei de Snell. A lei de Snell fala para a gente, olha, eu tenho um raio aqui incidente e ele incide fazendo um ângulo θ1 com a normal. E aí eu vou ter um raio refratado fazendo um ângulo θ2 com a normal. Como é que eu posso relacionar esses ângulos? Índice de refração do meio 1 vezes o seno do θ1 é igual ao índice de refração de 2 vezes seno de θ2. Isso aqui é o que a gente chama de lei de Snell. Ele vai comparar o índice de refração com o ângulo de incidência, índice de refração com o ângulo de refração. Ok? Quando a gente fala de refração, a gente pode ter aqui, olha, ao invés da gente refratar o raio, eu tenho uma reflexão total da luz. Para isso, eu tenho que ter condições especiais. Primeiro, a minha luz tem que sair de um meio de maior N para um meio de menor N. Ou seja, eu tenho um aquário e coloco uma luz dentro da água apontando para fora, isso pode acontecer, dependendo do ângulo que eu colocar. Por quê? Porque a água tem um maior índice de refração do que o ar. Tudo que eu vou aumentando o meu ângulo, olha o meu esquema aqui, ó. Eu tinha aqui um ângulo θ1, ele me gerava um ângulo θ2. Tudo que eu vou aumentando esse ângulo θ1 aqui, esse θ2 aqui também vai aumentando, ao ponto que esse θ2 chegue a 90 graus. E aí, a partir dele, olha, não há mais refração da luz aqui. Há o que a gente chama de reflexão total da luz. Esse ângulo aqui, que é o ângulo que a partir dele não há mais reflexão, ou melhor, não há mais refração, há só a reflexão, é o que a gente chama de ângulo crítico. Então, o ângulo crítico
é aquele ângulo que, após ele, não há mais reflexão. Ou melhor, não há mais refração, só há reflexão. Se a gente jogar na lei de Snell, ó, aqui eu estou marcando ele na lei de Snell. A gente viu que N1 é o meio 1. Seno do ângulo crítico. N2 é o meio 2. Que o ângulo crítico vai fazer com que ele refrate a 90 graus. Seno de 90 vale 1. Então, o meu ângulo crítico, aqui, olha, eu consigo descobrir ele através do seno dele. O seno do ângulo crítico é igual a N2 sobre N1. Em outras palavras, o seno do ângulo crítico ele é igual ao N menor dividido pelo N maior. Ou seja, o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Ok? Com isso a gente consegue achar o seno do ângulo crítico. Ah, Rodrigo, como é que eu vou decorar se é o menor sobre o maior ou o maior sobre o menor? Lembrando que seno, gente, é um número que vai estar sempre entre 0 e 1. Então nunca vai ser o maior sobre o menor. Então a gente sabe sempre que isso aqui vai ser sempre o índice do menor sobre o maior, para que esse valor aqui seja um número entre 0 e 1. Ok? Falando então um pouco dos dióptros. O que é isso, gente? É o conjunto de dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana. Ou seja, é a separação, é aquele momento em que se separa, por exemplo, o ar da água, que é o dióptro que a gente mais usa, que é o dióptro a água, ar, água. Ah, pode ter o dióptro ar, vidro ou outros, mas o que a gente mais costuma analisar é o ar, água. Toda vez que a gente olha uma água, alguma coisa de fora para dentro, a gente tem a sensação de que aquela coisa que está dentro da água está muito mais próxima do que ela realmente está. E aí, a partir dessa análise, que a gente chega à relação aqui, olha, a distância da imagem sobre a distância do objeto é igual o n, ou seja, o índice de refração do meio onde o observador está, dividido pela distância, ou melhor, pelo índice da onde o objeto está. Então, com isso, se eu sei onde está a distância do objeto, ou seja, a profundidade do objeto, conheço os dois meios, o meio onde o objeto está inserido e o meio onde o observador está inserido, eu consigo descobrir a distância da imagem. Então, eu consigo descobrir se aquela imagem está mais próxima ali, qual é a distância que ela está mais próxima. Porque eu conheço os dois meios e sei a distância que o objeto está. Ok? Falando agora de lâminas, gente. Lâminas são objetos que têm duas faces paralelas. E aí eu tenho três meios homogêneos. Ó, se eu for desenhar uma lâmina aqui, vou botar uma cor clara aqui para representar a minha lâmina. Eu tenho uma primeira face, que é essa aqui de cima, que vai fazer a divisão desse meio branco aqui com o meio amarelo. E eu tenho uma segunda face, que faz a divisão aqui, ó, do meio amarelo para o meio branco. Essa face aqui. Então, quando a gente fala de lâminas de faces paralelas, é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas e paralelas. Ó, no desenho aqui, duas superfícies, dois, três meios. Ok? Como é que a gente faz para calcular, então, o que a gente chama de desvio lateral? Vamos olhar aqui, olha. Eu tenho aqui uma lâmina de vidro imersa em ar. O meu raio incidente incide aqui, fazendo um ângulo normal, refrata aqui dentro do meu vidro, fazendo aqui, ó, aqui embaixo um ângulo R, e aqui embaixo, novamente, ele refrata para fora do meu vidro, também com um ângulo I de incidência. Como é que eu faço para calcular essa distância aqui, olha, que vai do prolongamento do raio, que é o que ele deveria fazer, ao novo raio que ele faz agora? Isso é o que a gente chama de desvio lateral. O desvio lateral é igual ao E, que é a largura dessa nossa lâmina aqui de vidro, seno de I menos R, I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de refração dentro do vidro,
dividido pelo cosseno de R. Então, eu tendo essas informações dos ângulos e a espessura aqui, eu consigo calcular aqui o que a gente chama de desvio lateral. Falando um pouco de prismas agora. Prisma é como se a gente falasse de uma lâmina, só que não tem faces paralelas. Ou seja, as faces do prisma são faces não paralelas que compõem, na ótica, três meios homogêneos e transparentes. E aí, ó, eu tenho a aresta principal, que é essa aqui de cima, que ela vai fazer a interseção das faces não paralelas. Eu tenho a seção principal, que é a seção que vai me dar a área aqui do meu prisma, a área da seção do prisma. E eu tenho um ângulo de abertura. Gente, o ângulo de abertura é esse ângulo aqui, olha. O ângulo entre as faces. Ele é muito importante. Então, atenção a ele aqui. A gente vai voltar a falar desse ângulo aqui, ó. Vou até marcar ele aqui em A. O A aqui, ó, a gente vai voltar a usar ele, porque ele vai mudar muita coisa para a gente mais para frente. Como é que a gente calcula o desvio de um prisma? Olha, eu tenho um ângulo de incidência I aqui, ele incide, dentro do prisma ele é refratado, e depois ele tem uma nova incidência. O que a gente chama de desvio do meu raio incidente, é a incidência 1 mais a incidência 2 menos o ângulo de abertura do meu prisma. Olha ele aí. Então, com essa expressão aqui, eu consigo calcular o desvio gerado num prisma que o prisma gera num raio luminoso. O desvio mínimo ele ocorre quando o raio é refratado dentro do prisma paralelo à base. Então vamos tentar desenhar aqui, olha. Eu tenho o prisma aqui, olha. E a base dele aqui é horizontal. Vamos dizer aqui, ó, o raio incide aqui e refrata aqui, ó, de forma paralela à minha base. Nesse caso, o meu ângulo de incidência aqui e aqui vai ser igual. Então eu posso dizer que o meu desvio mínimo é 2 vezes o ângulo de incidência menos o ângulo de abertura do meu prisma, que é aquele ângulo lá de cima. Então isso é o que eu chamo de desvio mínimo. Ok, gente? Por fim, alguns prismas eles apresentam o que a gente chama de reflexão total. É quando a reflexão da luz ocorre na segunda face do prisma. Olha, a luz vai entrar aqui nessa face do prisma. Olha, atravessou a primeira fase e reflete na segunda. Ó, ele atravessa na primeira e reflete na segunda. Aqui também, olha, ele atravessa a primeira, reflete, reflete de novo e desce. Atravessa a primeira, reflete e reflete de novo. E aí a gente tem dois prismas diferentes aqui. A gente tem o prisma de Amice e o prisma de Porro. São dois prismas muito utilizados em instrumentos ópticos, como câmera fotográfica, luneta, binóculos e outros instrumentos ópticos que a gente tem. Com isso, a gente analisou toda a reflexão, a refração que a gente viu, e aí nas próximas aulas a gente vai estudar o uso da refração, que é a lente. Ok, gente? Obrigado, até o próximo.